Olá pessoal, tenho mais um vídeo aí chegando, um vídeo novo, e eu quero falar sobre como elaborar um esboço para a pregação da palavra de Deus, ou como estruturar uma mensagem bíblica, ou como preparar uma palavra para falar em alguma ocasião, em algum momento em que você tenha sido convidado para uma fala, quer seja no local de trabalho, quer seja numa festa, quer seja numa reunião de negócios, e aí você foi convidado para falar, e agora, o que fazer? Então, é importante que você saiba elaborar um esboço, elaborar um roteiro. No YouTube se fala muito, quando preparar um vídeo, prepare o roteiro do vídeo. Então, o roteiro nada mais é do que um esboço que você divide as partes que você quer desenvolver, aquele tema, aquele assunto que você apresentou. Então eu quero falar sobre a elaboração de um esboço, como eu divido a minha palavra, aquilo que eu vou desenvolver, como eu preparo um esboço. Então então uma arte, a arte da pregação da palavra, que eu vou entregar aqui para você rapidinho, de forma bem resumida. Eu quero destacar as principais partes que integram um esboço simples, um esboço objetivo. Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que quebrar essa ideia de que esboço vai fazer com que a pregação ela se torne mecânica, vai tirar o brilho do pregador, porque vai ter um esboço que ele vai seguir. Isso não é verdade. O que tira a vida na pregação é a falta de oração e preparação espiritual do pregador, e não o esboço. O esboço ele vem para ajudar o pregador a não esquecer pontos importantes, porque no momento que ele assume o púlpito para falar, ali tem uma emoção muito forte e pode tirá-lo do foco, e ali ele pode, quem sabe, ter uma crise de deu branco. E agora o que fazer? Olha para o esboço, está resolvido o problema, se recompõe e continua falando. Eu vou usar, para trazer essas dicas bem rápidas aqui para vocês, esse livro aqui, Homilética, do convite à pregação, como ministrar a palavra de Deus. Eu escrevi esse livro, ele também está em e-book. Eu vou deixar o link no final aí na descrição do vídeo para aqueles que quiserem adquirir o livro. Vamos lá então. Então, falando sobre a homilética, o subir ao púlpito para ministrar a palavra, então a responsabilidade do pregador ali é enorme. E tem muita gente ali esperando ouvir dele a palavra que vem do coração de Deus. A igreja reservou aquele tempo exatamente para isso, e agora o pregador não pode queimar o tempo dos ouvintes, ele tem que apresentar aquela mensagem. Então, ele prepara um esboço para que dessa maneira ele possa se estruturar melhor e atingir o propósito para o qual ele está ali para ministrar a palavra. Então, olha, o esboço, cada um vai fazer o seu esboço da sua maneira, do jeito que achar melhor, de forma bem prática, que o ajude a não esquecer os pontos que ele tem ali para desenvolver, e ele também não vai se sentir inseguro, porque se der um branco, qualquer dúvida, ele baixa a vista, consulta o esboço e sem problema nenhum ele vai continuar. Então, olha, a primeira coisa para a gente estruturar o esboço é definir o título da pregação, o título da mensagem. Toda mensagem precisa ter um título. É assim como um livro. Imagine, você compraria um livro sem título? Eu vou na livraria e vou comprar um livro. Achei esse muito legal. Ele não tem título. E aí, você compraria? Você prestaria atenção a uma pregação que não tem título? Então, o título é de fundamental importância para que as pessoas possam ser atraídas para ouvir aquilo que o pregador tem a falar. E o título também vai ajudar o pregador a desenvolver a sua ideia. Então, o título ele precisa ser prático, direto, objetivo, não pode ser longo.
Então tem que ter sabedoria na construção deste título. Imagine você falar das 120 características de um jovem cristão. Acabou, ninguém fica. Vai dizer logo, meu Deus, 120, 17 características. Não faça isso. Então, já que se você tiver uma ideia com um monte de pontos ou partes a apresentar, basta dizer características e não diz quantas. Senão você assusta as pessoas e já perde a atenção dos seus ouvintes. O título tem que ter no máximo 7 palavras. 7 palavras e você vai estar se organizando melhor para que você possa ter um título que atraia as pessoas. Então, olha, o título é de fundamental importância para aquilo que você vai falar. Depois do título, você deve criar a chamada frase de transição. Essa frase de transição é aquilo que vai ligar o título ao texto bíblico que você vai apresentar, o texto bíblico a introdução que você vai fazer para a sua mensagem. A frase de transição vai ligar aquela fala da introdução para a primeira parte, para o primeiro ponto que você vai desenvolver, do primeiro ponto para o segundo ponto e assim até o final da sua apresentação. Porque essa frase de transição, ela vai criar uma ligação natural, de maneira tal que você passa de um ponto para o outro e ninguém nem percebeu e você está contando a mesma história que você se propôs lá no início do título. Eu gosto de usar muito o próprio título como frase de transição. Por exemplo, deixa eu exemplificar aqui com um esboço de uma mensagem minha. Então, o título é A Síndrome de Tomé. Qual é a frase de transição? O título. A primeira parte dessa mensagem, na divisão, a síndrome de Tomé nos leva à incredulidade. Segunda parte, a síndrome de Tomé nos leva à ausência. Terceira parte, a síndrome de Tomé nos leva à perdição. Então veja que eu usei o título como frase de transição e saí sempre falando a mesma coisa para que a pessoa que está ouvindo ali vai gravando aquela mensagem. Que aí ao término da mensagem, a pessoa vai perguntar, e aí, que pregação foi hoje na igreja? Aí você vai chegar e dizer para a pessoa, olha, hoje o pregador falou sobre a síndrome de Tomé. Mas em muitas ocasiões, em muitas igrejas, infelizmente a pessoa chega em casa e alguém pergunta, e aí, foi sobre o que a pregação? Ah, a palavra foi muito boa, o pregador falou tanta coisa boa, não vai ficar nada. Então se concentre, organize, faça um esboço para que você tenha mais sucesso na ministração da sua palavra. Então eu falei do título, da frase de transição, agora eu vou falar da divisão. Então você precisa dividir aquela ideia que você quer desenvolver, que você quer ensinar, que você quer ministrar. Então você tem que dividir aquela ideia em partes para facilitar a compreensão do todo. Então a divisão, ela tem que sair do título, ela tem que sair do texto bíblico. Então a divisão, ela tem que estar ligada. Então às vezes a pessoa não tendo a experiência, o conhecimento, e aí ele joga uma divisão e joga outro ponto. Daqui a pouco você pensa que ele falou de 3, 4 assuntos e infelizmente falou mesmo. Porque não tem uma ligação, não há uma coesão do título com as divisões para explicar aquilo que você se propôs. Então a divisão é para isso. Então a ideia é que você faça o seu esboço, e atribua o título, o texto bíblico, e aí você tem essa frase de transição que vai ligando então os pontos, e aí você vai desenvolvendo a mensagem. Aí chegou a hora da conclusão. E depois eu falo também da introdução. Na conclusão, esse é o momento oportuno do pregador, daquele que entregou a mensagem, dizer para as pessoas o que é que elas têm que fazer. Você falou e chegou à conclusão. E agora? O que é que as pessoas vão ter que fazer? O que é que você quer que as pessoas façam? A conclusão é para isso. A conclusão é para fechou e diga o que é que as pessoas têm que fazer. Então a conclusão é o momento de puxar a rede. Você lançou a rede ao mar, agora é hora de puxar. Você chama as pessoas para uma tomada de decisão. Toda conclusão
tem que levar os ouvintes a alguma coisa. Tem que levar os ouvintes a uma decisão, tem que levar os ouvintes a uma mudança na vida delas, né, dos ouvintes deles. A conclusão tem que levar a pessoa para algum lugar. Senão você termina, tá bom, então, a paz do Senhor e acabou. E aí? Mas vai fazer o quê? E fica assim mesmo. Então você tem que saber o que é que você quer que os seus ouvintes façam. Por isso que você apresentou aquele sermão, aquele título, as divisões, e ao final você diz: agora eu convido vocês a uma tomada de decisão. Agora que eu falei sobre oração, eu convido vocês agora a adotarem uma vida de oração na prática. Agora que eu falei sobre isso, é assim que você vai concluindo. Então não fique perdido e nem tenha aquela péssima ideia. Está concluindo, aí começa, para concluir, e eu vou concluir e não conclui. Daqui a pouco o povo todinho está orando para ver se você conclui. Perdeu-se, conclua. E se perde por quê? Não tem o esboço. Aí fica perdido mesmo. O esboço é de fundamental importância para ajudar o pregador. E a introdução? A introdução é para você atrair as pessoas para aquilo que você quer falar e você quer ministrar. A introdução é muito importante. Na introdução você ganha ou não o coração dos seus ouvintes. É a primeira impressão, é a que vai ficar. Então eu falo também sobre a importância da introdução, que você deve prepará-la, e prepare, por incrível que pareça, prepare no final, porque você já sabe tudo que vai ser falado. Aí você vai e prepara a introdução. A introdução pode apresentar as partes que você vai desenvolver e as pessoas vão ficar curiosas para saber o que é que você vai falar. Na introdução você pode trazer perguntas que tragam um desafio de fé para as pessoas ou uma curiosidade que você vai ensinar, vai falar naquele momento. E seja fiel àquilo que você prometeu e entregue na conclusão, ok? Então, terminando aqui, volto a dizer, quer aprender mais? Está aqui o passo a passo de uma preparação de uma mensagem. Muito obrigado porque você assistiu esse vídeo. Se gostou, dá um like e se inscreve no meu canal. Deus abençoe.